um grande conhecimento na área de economia e ele é um homem de business, que investe, tem vários ramos na área de investimento, então ele tem esse conhecimento, criou esse projeto, um projeto único, não tem um outro similar a esse, pelo menos nós não conhecemos, eu acredito que ele também não, foi criação dele, e muitos aqui já estão desfrutando de ganhos nesse projeto como partner, né? E eu sou um deles, o Gaspar é outro, o João que está aqui é outro, né? O Bruno, enfim, né? Já tem vários aqui que você quase, seu irmão quase, né? Não é quase mais. A Beth já está dentro também, né? Enfim, e é um prazer que vocês estejam aqui hoje, é um privilégio para todos nós aqui. Hoje um homem que é bem ocupado na posição que ele ocupa, e ele está hoje aqui dispondo do tempo dele para nos explicar mais, né, detalhadamente, porque ele é o pai dessa criança, né? Digamos assim, né? Criou como? Mais uma. E eu vou dispensar aqui alguns detalhes sobre a vida dele, porque o nosso tempo está avançado, e vou deixar com que ele tome agora a palavra para poder expor para nós, né? E no final vocês vão ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas. Vamos deixar ele falar, vai estar sendo gravado e vai estar sendo transmitido, e tem pessoas de longe, tem muita gente online, tem gente de longe, com um fuso horário totalmente diferente de nós aqui. Londres está com um fuso horário 5 horas a mais, o pessoal lá estava quase dormindo, mas já acordaram, né? Então, já estão online com a gente, ok? E agora, vamos deixar o Daniel falar e vamos deixar as perguntas para o final, para que a palestra seja bem aproveitada e o tempo do pessoal que está aí esperando, né, online, não seja desperdiçado assim dessa forma, ok? Então, você anota sua pergunta para que no final a gente possa estar respondendo aí na medida do possível, certo? Então tá, com vocês então, Daniel. Por favor, Daniel, quem terceiro? Uma vez mais eu agradeço pela presença de vocês aqui, paciência dos que chegaram hoje cedo, nosso irmão que está aqui desde as 2 horas da tarde. Infelizmente o tempo é curto e a gente tem que atender em outros escritórios aqui na região, no estilo mineiro, né? É logo ali. Então, logo ali, nosso lá na Flórida, 20 milhas, em Orlando são 15 minutos dirigindo. Aqui 20 milhas, 1 hora de distância. Estou me adaptando ainda com esse logo ali. Pois bem, mas aqui estamos e vamos falar sobre esse negócio. Uma vez mais, eu não me canso em repetir, e eu também aprendo cada vez que eu repito, para aprimorar e tentar reduzir o tempo de explicação. O negócio, ele, é importante dizer em forma sintetizada como ele foi criado, qual é o propósito, do que se trata e como ele vai surgir. O negócio surgiu de uma forma bastante simples, onde nós atendemos ao pedido de uma pessoa que necessitava gerar recursos para suprir basicamente o que ele havia perdido e o que ele havia referido a terceiros que investiram numa companhia no mercado de multimídia. E segundo essa pessoa que me procurou, ele estava sendo ameaçado ou criticado por pessoas a quem ele trouxe para um negócio de multinível, ao qual eu não participo em hipótese alguma, não faço nenhuma crítica, só não gosto. Mas, segundo o que ele me explicou, foi que muitos estavam atribuindo a ele a culpa de haver referido o negócio. E a companhia sofreu uma intervenção, foi um colapso, um desastre, e teve que
repetidamente eu ouvi a mesma coisa de várias pessoas que também trouxeram outros para esse mesmo negócio. Muitos ganharam dinheiro e a maioria no final perdeu tudo. E outras pessoas que seguem esperando receber algo e outros que não têm tanta paciência e querem receber de uma forma mais fácil, ou seja, atacando a quem referiu. Essa foi a origem do negócio, porque a nossas empresas, e eu particularmente, não tinha interesse em voltar ao mercado de varejo, retail, abrindo nenhuma opção para nenhum negócio. Temos as empresas estruturadas, os negócios sólidos e sem a necessidade de captação de recursos externos. Porém, atendendo a um pedido de um amigo, eu decidi ajudar a uma pessoa. Essa uma pessoa acabou se multiplicando em 2, 3, entrou um quarto, foi um médico, esse médico trouxe mais de 70, e esse grupo de mais de 70 já trouxeram mais de 12 mil, e hoje o total já está acima de 13 mil pessoas, e isso aconteceu em menos de 4 meses. Esse foi o efeito de querer ajudar uma pessoa, e a extensão foi a essa proporção, uma velocidade impressionante num tempo tão curto. E é uma realidade. Então, repetindo, me solicitaram o apoio para encontrar uma forma legal em gerar recursos em uma escala não comum no mercado, de forma segura, onde essa pessoa poderia utilizar essa ferramenta para ajudar a outros que na esfera dele estariam sendo beneficiadas, recuperando aquilo que perderam em outros negócios. Então eu busquei um dos produtos que nós tínhamos naquele momento e temos ainda disponível, que tem como lastro e base ouro. Eu sempre acreditei em investimento em ouro, de qualquer forma, investir em ouro, quer seja comprar e vender, ou produzir, ou trabalhar com ouro como um colateral. E nessa situação em específica, nós utilizamos uma reserva física de ouro embaixo da terra, sem ter sido tocado e produzido nada daí. Trabalhamos com uma das melhores companhias que tem mais credibilidade no mercado mundial para fazer os estudos geológicos e certificar o que de fato existe, muito próximo da realidade, por essa companhia geológica ter muita credibilidade, ou seja, não forja laudos, mas é uma empresa idônea de gerações já no mercado super tradicional. Contratamos, foi um estudo caro, foi executado. A partir daí, estou explicando agora qual foi o produto que eu decidi tomar dentro da nossa carteira para apoiar o pedido que essa pessoa me fez e extensivo a 3 outras pessoas. 1 mais 3, o total de 4. Agora são 13 mil. E o produto é esse. Então, uma mina de ouro em si só é praticamente impossível gerar suficientes recursos num espaço de tempo tão curto em você comprar equipamento, por mais tecnologia que tenha, o custo é muito elevado, não existe tanto equipamento disponível no mercado. Instalar esse equipamento com todas as autorizações e permisses do governo, começar a produzir, extrair, ajustar equipamento e refinar e, ao fim, ter efetivamente liquidez sobre esse projeto. O tempo é longo, o investimento é penoso e o resultado vem, mas a médio e longo prazo. Então, a forma que nós utilizamos foi estudo geológico. Então, negociamos com uma companhia de seguros
britânica, que nos deu apoio comprando o risco medido. Por quê? Porque existe credibilidade no estudo geológico feito. Então, baseado nesse estudo, eles potencializaram o que futuramente se vai extrair dessa reserva. Foi constatado que existiam ali quase 4 bilhões de dólares em 1/10 da área, que foi o volume estudado. Em 1/10 daquela área foi feito um estudo e foi encontrado quase 4 bilhões de dólares de potencial. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos e pode ser que seja esse número. Porém, futuro. E o pedido era para o presente. Então, emitimos uma apólice de seguro garantindo o que está debaixo da terra. É um futuro garantido. Ou seja, com esse futuro garantido, assegurado, que não custa barato, para assegurar um futuro numa produção mineral, primeiro, eu desconheço uma companhia de seguros que tomaria esse risco. E nos custou 8% do valor da reserva. Então, fácil fazer a matemática. Posteriormente a isso, através de uma refinaria, nós emitimos um outro documento, um terceiro documento, que foi uma nota global, Global Note, que tem a equivalência de um cheque administrativo, de um cashier cheque, para o mercado financeiro. Então, estudo geológico, seguro, Global Note. Juntou-se os três e nós abrimos uma linha de crédito, um banco de primeira linha na Europa. Essa linha de crédito foi disponibilizada em cash e nós obtivemos 3 bilhões de dólares sobre essa reserva. Isso não foi feito nem estruturado exclusivamente para essa pessoa e muito menos para o mercado. Eu falei muito hoje. Eu estou tentando falar baixo e devagar. Não é bom para nós. Sim. Porém, o resultado foi satisfatório, valeu a pena o investimento. O investimento deveria ser maior até, a seguradora nos apoiou muito e os estudos geológicos poderiam ter custado mais, mas o fato é que foram investidos aproximadamente 300 milhões de dólares total. E obtivemos uma linha de crédito de 3 bilhões de dólares. Então, um investimento de 10% sobre o valor obtido numa linha de crédito a um custo de 2,5% ao ano. Vale a pena. Se pensar bem, quase qualquer negócio no mercado comercial é capaz de gerar 2,5%. Não é tão difícil produzir 2,5% ao ano para repagar essa linha de crédito. Obrigada. Não seria muito difícil se o valor fosse algo convencional. Né? Você com $1 milhão consegue fazer algo, né? Comprar o que seja, um posto de gasolina e vai produzir 2,5%, um comércio. Investir $1 milhão não é igual a investir 3 bilhões de dólares. Então a obrigação de gerar liquidez por um valor, por um montante como esse, a responsabilidade é muito grande. E se não houver cumprimento disso, então eles executam a reserva na sua totalidade, não só nesse 1/10 da área, mas essa reserva toda está comprometida com essa linha de crédito. E o seguro também. É uma complicação imensa. Mas esse era um produto que nós tínhamos e temos disponível na mão. E a partir daí eu decidi tomar esse produto e apoiar o que o rapaz me pediu, extensivo a mais 3. Limitei a 50 milhões de dólares. A minha oferta foi: você pode ir ao mercado, captar com a sua rede, que você tem essa responsabilidade, até 50 milhões de dólares. Eu jamais abriria os 3 bilhões. Ele pode captar até 50 milhões de dólares
com algumas condições. E primeiro, eu não quero tomar risco algum sobre o dinheiro de terceiros. Segundo, eu não quero vender securities no mercado. Eu não quero sofrer o que eu sofri ao longo de 5 anos sendo investigado por 9 agências e que isso quase custou minha vida. Mas a credibilidade foi o principal que desapareceu nos primeiros minutos. Não quero voltar a passar por nada dessa natureza. E terceiro, eu não quero estar exposto. Então, vai ao mercado, oferece isso na condição de companhia absorvendo membros dentro dessa empresa, sem vender securities e sem vender o ouro, sem vender commodities. Quem opera é a companhia. Então nós temos um contrato operacional. Por isso é um contrato longo que foi elaborado por um burô de advogados de credibilidade a nível mundial. Esse contrato, ele prevê tudo dentro de uma operação na mina. Todos os fatores que podem implicar da mina produzir mais, produzir menos, ou ser interrompida, ou sofrer perdas, ou necessidade de injeção de capital, custos. É um contrato operacional de fato, que teoricamente, no nosso caso, ele não faz sentido. Por quê? Porque nós já monetizamos a capacidade que essa mina tem, obtendo uma linha de crédito, nós já temos o recurso disponível em conta. Então, quais são os fatores que impediriam de que nós obtivéssemos recursos para poder produzir a mina? Zero. O dinheiro já está disponível. Então, qual é a necessidade de ir ao mercado captar recursos? Nenhum. Então, quero que vocês entendam que esse negócio não foi feito com a intenção de ir ao mercado captar nenhum centavo. Ele foi estruturado para nós, para proteção nossa, protegendo as reservas, obtendo a linha de crédito para que nós fôssemos ao mercado financeiro trabalhar com esse recurso. Eu abri uma porta para ajudar a um pedido. É diferente de criar um negócio, estruturar um negócio e levar no mercado para captar recursos. Não temos essa necessidade nem interesse. Porém, foi feito. E a proposta foi, e ainda é, gerar o máximo possível, pagando 15% ao mês de retorno. Eu desconheço no mercado financeiro a esse nível. Em outros níveis mais elevados, sim. Não vou dizer que não tem, porque tem e tem muito, e que paga muito mais do que isso. Agora, para esse perfil de investimento, eu desconheço uma companhia, uma entidade que possa gerar e pagar 15% ao mês. Como produzir para pagar? Esses 15%, mais todo o custo operacional, mais todos os impostos e ainda ter lucro. De que forma? Aí vem a forma. Por que pagar 15%? Esse número poderia até ser maior. Apesar do contrato dizer até 15%. Não fixa 15%. Porque se fixarmos 15%, estaríamos vendendo securities. E estaríamos sujeitos a qualquer tipo de investigação ou ataque no primeiro minuto. E muitos me perguntam, talvez essa minha resposta já vai ser mais que suficiente. Então, nós podemos receber 0, o contrato diz até 15. Teoricamente, de acordo com o contrato, sim. Até 15 significa de 0 a 15. Agora, quais são os fatores do contrato? Ele é um contrato operacional. O que ele prevê de condições físicas, legais, financeiras e técnicas que impossibilitariam o faturamento ou gerar esses recursos. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença chover 4 meses, não faz diferença quebrar um equipamento, não faz diferença acontecer nada, porque já foi monetizado. O dinheiro daquela reserva futura está em conta. Então não tem sentido pagar menos do que 15.
porque nós obtivemos o máximo possível em crédito, ou seja, indifere o que aconteça, mesmo que não haja uma produção de 1 grama de ouro, nós poderíamos pagar 15, porque o dinheiro que consta em banco é resultado oriundo dessa reserva, que nós podemos utilizar especificamente para esse pagamento. O que ganharíamos com isso? Não é verdade? Tivemos 3 bilhões. Para que vai ser pago 15%? Estamos diminuindo 15% de uma linha de crédito, nós temos a obrigação de repagar 2,5% ao ano. Para que pagar? Porque eu costumo dizer, né, que eu não sou Madre Teresa em fazer doação a esse nível também. Porém, quando nós decidimos aceitar recursos de terceiros para esse projeto, o fizemos contando que utilizaríamos uma ferramenta que nós temos na mão, que é uma instituição financeira, onde, baseado nos depósitos que nós recebemos, nós bloquearíamos esse capital e, como instituição financeira, você tem o direito de alavancar crédito virtualmente sobre depósitos. Em cada país existem regras diferentes. Tem bancos, operadoras de crédito ou bancos centrais que podem alavancar 10 vezes, 20 vezes. Nós ouvimos hoje numa mesa de reuniões 40 vezes o valor de um depósito em conta. Nós não estamos nessa modalidade, nem precisamos, nem necessitamos, nem intencionamos. Nós tomamos 3 por 1, num programa de curto prazo, que é conhecido no mercado como Bullet, como Power, BULLET. Isso é um programa exclusivo para instituições a curtíssimo prazo, que leva não mais do que 1 semana para executar. É como você pedir uma linha de crédito a um banco. Um banco pedindo a uma instituição, uma outra instituição financeira, que possibilite ele virtualmente multiplicar o crédito dele para depois ir no mercado financeiro. E pagam juros sobre essa linha virtual. Normalmente os bancos onde nós operamos tomam 10 por 1 e pagam um juros anual de 2,5%. Nós tomamos 3 por 1 a 0 custo. Por quê? Porque nos permitem fazer isso. Porque nós temos mais de 70 fundos de pensões estatais como clientes. Esses fundos de pensão, eles compram notas promissórias dos bancos de primeira linha que fazem parte desse pool de bancos que tomam 10 vezes. Porém, um fundo de pensão não pode comprar uma nota promissória direto desse banco. Existem regras. Nós estamos entre eles, no meio. Nós não podemos atuar como intermediários, mas nós compramos do banco e revendemos para esse fundo de pensão. Então, os outros grandes bancos que participam desse pool, eles têm interesse em nós, em função da carteira de clientes que nós temos. Essa é a realidade. Porque um fundo de pensão compra 500 milhões de dólares, $1 bilhão em nota promissória para vencer daqui a 10 anos. É um risco. É um risco você chegar e comprar uma nota promissória de um banco como o HSBC, que é o banco número 1 do mundo, e ele promete que daqui a 10 anos ele vai pagar o valor que está naquela nota. Tudo pode acontecer em 10 anos. A probabilidade que um banco como esse quebre em 10 anos existe, mas é pequena. Só que a taxa de retorno de juros que eles pagam sobre uma nota promissória dessa é de 7,5% ao ano. Então vale a pena para um fundo de pensão comprar, tomar um risco. Sem contar que eles não compram por 100% do valor que está escrito na face. Eles pagam 40% do valor de face. Só que nós compramos por 20%. De 20 para 40, a margem é de 100%. Então nós dobramos o capital aí. Já triplicamos antes de sair para o mercado. E dobramos
sobre depósitos, com o compromisso de vender as notas promissórias aos fundos de pensão. Esse é o nosso projeto financeiro que não tem a ver com o ouro. Porém, graças aos depósitos captados, não faz sentido nós tomarmos a nossa linha de crédito e pagar 15%, mas faz sentido aceitar os depósitos, triplicar esse depósito, comprar uma nota, vender e dobrar. Quanto que é o dobro do triplo? 6 vezes. Então vale a pena. Porém, o nosso tema é ouro. E o nosso ouro está embaixo da terra. E nós precisamos trazer o ouro para o negócio. Temos 2 opções. Ou compramos o ouro no mercado, ou extraímos o ouro debaixo da terra. Melhor, 3 opções. 4. Ou fazemos os 2, ou não fazemos nada. Né? O que estamos fazendo? A opção de explorar em pequena quantidade. Estamos incrementando tecnologicamente a nossa capacidade para exploração. Isso demanda tempo e investimento para que a gente tenha efeito e mude algo. Isso vai tomar pelo menos mais 1 ano para que venha resultado desse investimento atual. Fora isso, nós compramos ouro. Temos um associado na África, que vive na África, ele é americano, israelense, americano, mas vive na África, ele vive em Marrocos, mas o ouro vem de um outro país, que já há 11 anos está sendo operado, comprado e trazido aos Estados Unidos e também a outros países. Foi feito um investimento em equipamento, em treinamento, em países africanos, especificamente em um, onde, graças a esse investimento tecnológico e pessoal, as tribos entenderam, permitiram e nos associamos. Então, o ouro chega para nós a um custo baixo, porque fizemos um investimento. Não é que eles estão produzindo a custa e tecnologia deles e vendendo mais barato para nós porque eles gostaram de nós. Não, porque foi feito um investimento em um acordo. Então o ouro chega aqui. As últimas remessas chegaram aqui a um preço aproximado de $20 mil o quilo, onde o mercado hoje está pagando $41 mil o quilo. Como o ouro que vem de lá, ele vem com um teor baixo de refino, ele vem com 92% a 94%, e o mercado demanda 99,99%, existe uma perda para que seja feito um novo processo, existe um custo de logística, transporte, seguro, existem comissões, taxas e FIIs, e existem impostos. A margem atual, que pode variar, tem sido média 75% líquido. Por isso oferecemos 15%. Porque de 75%, você tira 15%, ainda sobra 60%. Seria só isso, de forma geral. Porém, também não é uma realidade. A realidade é que, quando os depósitos vêm, nós bloqueamos numa instituição financeira e triplicamos esse capital e compramos o ouro pela metade. E vem a mesma matemática. Quanto é o dobro do triplo? São 600%. Acho que dá para pagar 15%. Pegar uns mil. Então, 15 é um número excessivamente alto no mercado. Sobe bandeira vermelha, gera desconfiança, vai gerar investigação, crítica, ataque, problema para todos os lados. Como isso não foi feito para atingir a massa, mas para atender 1, 2, 3 ou 4, que barulho podia fazer isso? Nenhum, né? Só que um dos 4 foi um médico que sozinho, com o grupo dele, já trouxe 12 mil. E eu não acredito que isso vai parar, e eu penso que o potencial disso é chegar ao final do ano com 1 milhão de pessoas. E só esse grupo, na região sul do país, já ultrapassou a casa de 250 milhões de dólares em captação. E mais 2
em participantes privados. Um entrou com $1 bilhão e um com 965 milhões já. Esse é o resultado dessa ajuda suposta que eu ia fazer para uma pessoa para até 50 milhões. Hoje nós já passamos de 2,3 bilhões de dólares e eu acredito que o número que aparece como limite em contrato de 3,5 bilhões, nós vamos chegar facilmente até o final do ano e eu vou ser obrigado a fazer o mesmo trabalho com mais uma outra reserva e permitir com que esse número cresça. Nós estamos trabalhando com 1/10 de uma das 9 reservas que nós temos. Então o potencial para seguir crescendo ainda existe sem depender de terceiros. Está aí. O potencial para ampliar a compra de ouro e a produção de ouro é muito limitado. Não é fácil obter tanto ouro assim no mercado. Então esse é um fator que nos força a entrar em escala de produção industrial o antes possível. Hoje nós temos uma cota máxima que já é fantástica. Quando nós começamos, no primeiro dia, eram 400 quilos de ouro. Hoje nós fechamos a 10 toneladas de ouro mês. É bastante. Estamos falando de um trabalho realizado em menos de 4 meses. Utilizamos um sistema offshore de banco para poder consolidar todo esse crédito, para poder fazer os bloqueios, para fazer a monetização e para administrar para os membros, que não são investidores, são membros. É utilizado um sistema offshore, onde todos recebem uma conta de investimentos e uma conta corrente, onde todo mês recebe 15% nessa conta corrente. E você tem a opção de tirar o dinheiro e fazer o que quiser com esses 15%, pagar as contas, ou entrar online na conta e voltar a transferir esses 15% ou parte dele ou mais para a conta de investimento e seguir com o investimento. Flexibilidade é 100%. O contrato pode ser interrompido a qualquer momento. Qualquer um pode ter uma necessidade pessoal e precisar do dinheiro no dia seguinte. Existe uma penalidade para interromper esse contrato durante o primeiro mês. Por quê? Porque nós decidimos oferecer a esse primeiro grupo, que acabou sendo extensivo a todos, um FII, por em português, um referral fee, de referência a quem ele trouxesse. Então, qualquer novo membro que seja apresentado, esse que apresentou, recebe 10% sobre o valor de depósito. Então, isso é pago imediato. E também, aí entramos com a condição de uma apólice de seguro. Não queremos tomar riscos sobre dinheiro de terceiros. Tudo é possível. Triplicar o capital, excelente. Comprar o ouro pela metade, maravilhoso. Ter uma linha de crédito imensa, fantástico. Continua com a reserva de ouro ali em capacidade de produzir, muito bom. E se existe um problema em todos os setores? Já me falaram que isso é impossível. Eu digo que tudo é possível na vida, né? A gente pode sofrer uma intervenção na mina, no Brasil, a gente pode sofrer uma paralisação total na África, a gente pode sofrer uma intervenção nas contas americanas, a gente pode sofrer um bloqueio na linha de crédito na Suíça e pode paralisar tudo. E quem paga o dinheiro dos membros que trouxeram o dinheiro para dentro do negócio? Então esse foi um acordo que nós fizemos com a seguradora, que eles tomaram muito felizes. Por quê? Nosso contrato prevê uma capitalização máxima de 3,5 bilhões de dólares. Nós entregamos para essa seguradora em ativos o equivalente a 2 vezes o valor máximo dessa capitalização. Então eles receberam e reportaram nos livros deles financeiramente 7 bilhões de dólares. Significa que em caso de solvência, de perda, bloqueio, queda, morte, destruição,
Perdeu tudo. Aonde é que você vai reclamar? Reclama com a seguradora. Que eles têm o maior interesse do mundo de pagar assim instantâneo. Porque eles têm 2 por 1. Eles têm 200% do valor que eles asseguraram. Mais o premium que eles cobram para a emissão da pólice, que é 7%. Significa que com esses 200% eles tomam uma parte, pagam o beneficiário e outra parte pertence a eles de forma definitiva. Mais os 7% que eles receberam de graça para a emissão de um pedaço de papel que eles reportam junto às autoridades britânicas. Essa é a realidade. Então, aqui quem estaria exposto ao risco de perda financeira seríamos nós, a companhia. Por quê? A companhia entregou como colateral esses ativos por um valor de 7 bilhões. Isso pode ser executado pela seguradora, porque a seguradora pode receber um claim para que sejam pagos aos beneficiários o valor que eles têm assegurado. Esse valor assegurado não é só o principal que o membro traz para o negócio, porque se você decide reinvestir o que você ganhou, os 15%, ou parcial, ou mais que você deposite, qualquer dia, qualquer hora, esse novo depósito também é assegurado. É feita uma emenda na apólice e o teu principal, mais o que rendeu ou o que você acrescentou, também passa a fazer parte da mesma apólice. Então você vai estar sempre coberto enquanto o teu dinheiro estiver ali, independente do que aconteça no mercado, em qualquer setor. Existe uma possibilidade que a seguradora não tenha que pagar honra. Essa condição é em que seja comprovado de que a companhia está diretamente envolvida em caso de terrorismo internacional, que seja não esteja sob investigação, mas que tenha sido investigado e condenado por isso. Fora isso, eles têm todo o prazer do mundo em pagar com o nosso dinheiro, muito deles. E o nosso risco é de perder esse colateral, que não nos custou 7 bilhões, claro. Para obter esse colateral, não custou mais de 300 milhões de dólares. Que nós vamos fazer o possível para tentar salvar, na pior das hipóteses, pelo menos esses 300 milhões de dólares que nós colocamos para obter esse colateral. Porque assim os membros não perdem e nós também não. Isso se acontecer a tragédia de paralisarem tudo, tomarem tudo e quebrarem com tudo. Vai ser pago a apólice de seguro em quanto tempo? Para que uma seguradora mantenha a classificação, o rating dela, o interesse é que eles tenham solidez, que eles tenham uma boa carteira de clientes, que eles paguem em dia os claims. É um fator de vários elementos que determinam qual é a classificação de um banco ou de uma seguradora, para dizer se ela é A, nível B, B+, C, 3 vezes A, 2 vezes B, são vários letras e números que determinam qual é o fator. Nesse caso, essa seguradora, ela é 3 vezes A, AAA, está no topo. Eu não acredito que ela vai ter nenhum interesse em baixar a classificação dela por uma apólice de 5 mil, 10 mil, 5 milhões, 10 milhões ou 1 bilhão, tendo 7 bilhões e um potencial de crescer muito mais. Por quê? Porque a seguradora, igual ao banco, baseado nesse lastro, eles podem alavancar 10 vezes e emitir a apólice proporcional a isso. Essa seguradora hoje tem um potencial para a emissão de apólice de até 51 bilhões. A possibilidade que eles não vão honrar é muito pequena. E se a seguradora quebra? Isso é uma possibilidade também. Essa seguradora está baseada em Londres. As leis são muito rigorosas para isso, que regulamentam uma seguradora lá. Em caso de insolvência da companhia, existe, igual no Brasil, o PROER, que atende aos bancos, a SUSEP, que atende as seguradoras,
que honram as obrigações da seguradora, porque eles vão então executar o lastro que a seguradora tinha antes de quebrar e honrar com os pagamentos. Qual é o prazo máximo que a seguradora vai ter, tecnicamente, para não baixar a classificação, o rating deles, e efetuando o pagamento dessas apólices? Até 30 dias. Então, essa é a pior hipótese, que durante 30 dias vocês podem estar descobertos em caso de quebra total. 30 dias máximo, pode ser que isso varie em um dia, 2, 5, 8, 10, 20, 30, está pago.